bem com vocês? Espero que sim, né? Meu nome é Valentim e como vocês viram na descrição do vídeo, hoje eu vim falar um vídeo sobre o meu relato de parto, né? E como eu já queria trazer há bastante tempo para vocês esse vídeo, para quem não me acompanha no meu Instagram, vão lá seguir, é @mamãe2 3príncipes. Vou deixar aqui, né, na descrição do vídeo o link para vocês ir lá seguir no meu Instagram. Tem 2 anos que eu tenho meu Instagram, para quem já conhece, tem 2 seguidores meus que me segue também no YouTube, né? Eu sempre falei de maternidade lá. Eu sou mãe de 3 meninos, os mais novos são gêmeos, tem 2 anos. Então foram 2 gravidez, né? Foram 2 partos. E eu vou contar pra vocês. O meu primeiro parto foi, eu tinha 20 anos, eu gravei do meu primeiro filho. E o parto foi normal. Não foi um parto muito bom, porque todo o meu pré-natal, os médicos diziam que eu ia ter normal mesmo. E eu sempre perguntava se eu tinha mesmo passagem para ter normal, porque geralmente às vezes primeira gravidez, quando a gente é muito nova, às vezes eles optam pela cesárea, quando a mulher não tem passagem, alguma coisa assim. E no dia do parto, eu passei o dia todinho perdendo líquido, esse menino não saía. Fui para a sala de parto, botei todas as forças, eles me deram injeção de força e o menino não saía. E aí eles apelaram para o parto Fórceps, que esse parto Fórceps, ele não é um parto legal, no qual a criança não está saindo e eles pegam parece 2 colheres de ferro, eu não sei o nome daquele aparelho, vocês podem pesquisar na internet sobre o parto Fórceps. E aí esses 2 ferros é enfiado na vagina da mulher e puxa a cabeça do bebê. Já teve vários bebês que morreu com a cabeça decepada por conta desse parto. E assim, eles cortaram meu filho todinho. Isso aqui do meu filho ficou todo cortado. Até hoje ele tem uma cicatriz aqui, um pouquinho aqui, não dá muito pra ver que ele tá crescendo, mas eu tenho várias fotos dele recém-nascido, ele todo cortado. E eu entrei numa depressão pós-parto. Por conta disso, foi um parto muito traumático pra mim, né? Porque eu já tava quase morrendo, já não tinha mais força. O médico subiu, eu também sofri uma violência obstétrica, porque o médico, ele subiu, eu tava deitada na cama, né, me espremendo, o menino saía, tava com horas, eu já perdi todo o líquido, e o médico subiu num banco e apoiou os 2 braços em cima da minha barriga e ficava empurrando a minha barriga pra ver se a menina saía em nada, gente. Então, assim, eu sofri violência obstétrica, passei por um parto que não era pra me ter passado. Eu não tinha experiência com nada, né, gente? Então, assim, quando a gente não tem experiência, eu digo, você, mãe, que tá com seu vai ter seu primeiro filho, pesquise o local que você vai ter, pesquise a maternidade, porque a minha foi pelo SUS, mas hoje em dia tem muitas maternidades pelo SUS boa. Não quer dizer que você não tenha dinheiro, que você vai passar por isso, não, porque hoje em dia tem muitas maternidades pelo SUS boa. E o local que eu fui, né, eu não fui bem tratada. Sofri violência obstétrica, passei por um parto traumático, fiquei com depressão pós-parto, então foi bem doloroso para mim. E aí eu botei na minha cabeça que eu não queria mais ter filhos, né? Com mais ou menos 24 anos, 23, né? Eu engravidei novamente por conta de uma troca de comprimidos, eu não queria. Chorei muito para aceitar a gravidez por conta disso. E aí quando eu fui bater a primeira ultrassom, gente, eu descobri que eram gêmeos. E aí foi que aumentou meu desespero, que eu ficava imaginando como é que eu ia cuidar de 2 bebês ao mesmo tempo. E assim, demorou. Eu só fui realmente acreditar que eram gêmeos no dia do parto. E na minha cabeça, gente, falando sobre o parto, né? Todas as minhas ultrassons, os bebês, eles estavam sentados. Tinha tudo para ser uma cesárea. E aí, no dia que eu fiz 34 semanas, foi no domingo, eu fui tomar banho de manhã quando eu me acordei. E no banheiro desceu um líquido, né? E saiu aquele tampão que chama, né? Eu vi saindo uns raiozinhos de sangue também, desceu no chão no banheiro, né? E começou a aumentar as dores, foi aumentando um pouquinho, isso foi de manhã em torno de 8 horas. Quando fui lá pro meio-dia, as dores já estavam bem acentuadas e eu fiquei em casa, eu ficava só deitada, né? Almocei, fiquei só deitada. Quando foi lá em torno das 4 horas da tarde, as dores já estavam bem suportáveis. E só que eu imaginei que quando eu chegasse na maternidade, eles iriam fazer a cesárea.
E aí eu fui para outra maternidade, né, que foi em Fortaleza, foi a maternidade escola de Fortaleza. E chegando lá, o médico disse, ó, mas aí você ainda tá com poucos centímetros, se você quiser ir para casa, né? Aí eu disse, não, eu vou para casa, eu não vou esperar aqui, porque era de uns questão de meia hora, né, da minha casa para lá. E eu vim para casa. Quando foi 7 horas da noite, as dores já estavam matando mesmo, as contrações já estavam bem fortes. E aí eu fui pra maternidade, cheguei lá mais ou menos umas 7h30, 8 horas, né? Quando eu cheguei lá, gente, eu já estava com 9 centímetros. O bebê já estava praticamente saindo. E aí eles disseram, vamos levar você para a sala de parto. Até então eles não me falaram nada. Quem estava me acompanhando era minha mãe, meu marido não quis participar, que ele tem um pouquinho de medo com essas coisas de sangue, não quis participar. Então a minha mãe que entrou comigo, ele ficou lá fora, meu marido. E até então eles não falavam nada pra mim, eles falavam mais pra minha mãe, porque eu tava sentindo muita dor, eu não conseguia nem sentar, eu ficava só em pé, não gritava, não falava nada, só em pé, e as contrações aumentando já estavam fortes, e aí eles me levaram pra sala de parto, uma sala de parto normal, começaram a ajeitar a cama, eu pensando na mente que eles iam me levar pro centro cirúrgico pra fazer uma cesárea, nunca na minha mente passou que eu ia ter 2 bebês normal, e aí o médico chegou, a cama já estava ajeitada, eu já estava toda no ponto, né? E aí o médico disse, pronto, mãezinha, agora é com você. Nós não vamos dar nenhum medicamento, nenhuma injeção de força, nada, o seu bebê já tá saindo. Aí eu, como assim? Eu não posso ter esses meninos normais, eu vou morrer, esses meninos vão morrer. Eu entrei num desespero, né? Porque se esses meninos vão morrer, eu vou morrer no parto, vai sair só um outro. Ele, não, mãezinha, calma, que os seus bebês vão nascer. O primeiro já tá saindo. Quando o primeiro sair, a senhora vai botar mais um pouco de força e o segundo vai sair. E foi assim que aconteceu, gente. Eu comecei a botar força, o primeiro já saiu. Foi questão assim de segundos. O primeiro já saiu, porque ele já estava praticamente mesmo saindo. Quando eles saíram, eles cortaram o cordão umbilical, eu peguei nele e aí eu botei mais força. Aí elas levaram, né? A pediatra levou. E aí eu comecei a botar mais força. Demorou um pouquinho mais porque ele botou o pé. O segundo, ele estava sentado, ele botou o pé. E aí, como ele botou o pé, demora mais. Aí, quando o bebê bota a cabeça, ele sai de uma vez. Como ele botou o pé, demorou mais um pouquinho. E eu fui espremendo até ele sair. Foi uma questão de minutos, de um pro outro, né? E aí, ela olhou bem, gente, eram 2 meninos mesmo. Era só uma placenta mesmo. Os médicos olharam bem direitinho, porque nas minhas ultrassons nunca dava pra ver o sexo de um direito. Tinha médico que dizia que era 2 placentas, tinha médico que dizia que era só uma, nunca dava pra ver direito nas minhas ultrassons. Então, só fui saber mesmo na hora do parto, né, que eram 2 meninos da mesma placenta. Então, assim, foi um parto bem emocionante, foi bem rápido. No mesmo dia eu tava andando, gente. No mesmo dia eles foram pra incubadora, passaram mais de um mês internado na maternidade escola de Fortaleza. Eu, no mesmo dia, eu recebi alta. No mesmo dia não, no outro dia, né? Que eles nasceram 9 horas da noite. Quando foi no outro dia de manhã, eu recebi alta. Eu já tava andando, eu não fui ponteada, nem nada. Todo mundo abismado no hospital. Todo mundo ficava, olha, a menina teve gêmeos normal. Os médicos dando parabéns, porque pro hospital é muito bom que a mulher tenha parto normal. Para as crianças é mais saudável, né? E assim, eles ficaram internados por conta do baixo peso, nasceram prematuro, né? 34 semanas, mas eles não eram tão pequenos, não. Um deles tinha 2,3 kg, o outro tinha 1,9 kg e pouco. Eles eram pequenininhos, como um bebê prematuro, mas não tão pequeno. Aí eles foram para aquela luz, né? Que eles nasceram um pouquinho amarelo. E ficaram um mês lá para ganhar peso. E eu ficava só indo visitar. Ficava só vendo eles pela incubadora, como eu recebi alta. E foi isso. Foi questão de parto. É o que eu vim passar minha experiência para vocês. Espero que vocês gostem do vídeo, né? E dizer para as mamães, principalmente as mães de primeira viagem, pesquisem a maternidade que você vai ter. Se você não tem plano de saúde, olha uma maternidade boa. Para quem mora em Fortaleza, eu moro no canal Relato, metropolitana, eu digo demais. A maternidade escola assiste Underground, que eu acho que o nome dela é assim, né? A maternidade escola de Fortaleza, acho que todo mundo do Ceará conhece essa maternidade escola, vem mulher de todo o estado, da IBP lá, é muito boa. Não me arrependo de ter tido meus gêmeos lá, foi muito bem tratada.
E pois eu nunca imaginava ter gêmeos no parto normal. Essa foi minha experiência e foi um parto assim foi muito emocionante, foi muito lindo no parto normal. Gostei bastante, né? Eu tenho muita vontade de fazer, como é que se diz, a ligação, né? Que chama, pra não ter mais filho, eu quero só os 3 meninos mesmo. Mas é tudo na vontade de Deus, tudo no tempo dele, né? Foi ele que quis que eu tivesse os meninos normal. Hoje eu já tomei, assim que eu tive os meninos, passou o resguardo, eu comecei a tomar a injeção, mas eu não me dei muito bem com ela. Atualmente eu tomo comprimido Microvlar, tem mais de um ano. E eu tô me dando super bem, né? Não quero ter filho, mas tô prevenindo de todas as formas. Então é esse o meu relato dos meus 2 partos. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixem aqui abaixo nos comentários. Se vocês tiverem sugestões de algum vídeo, né, próximo para me gravar algum vídeo, também deixa aqui nos comentários que eu vou ler e vou gostar muito das sugestões de vocês. Então se inscreve no canal, não esquece de dar aquela curtida no vídeo para valorizar aqui o meu trabalho, né? E vão lá se inscrever também no meu Instagram, vou deixar aqui também abaixo no box de informações o link do meu Instagram. Então até o próximo vídeo.